Maravilha. Vamos só aguardar um minutinho aqui para todo mundo poder entrar na sala. Só um minutinho. Boa noite a todos vocês. Boa noite, gratidão. Aguardando o pessoal entrar aqui. Vamos lá. Maravilha. Muito boa noite a cada um de vocês. Um grande prazer ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial que a gente está recebendo aqui o nosso amigo Ramon Farias, que é hoje como Plant Manager, né, na Mustad, que é a empresa focada aí em cuidados com animais, né, focada em cavalos, né, que é uma empresa muito bacana, multinacional. Tem um mercado gigantesco aí que a gente nem sabia disso. O Ramon que veio trazendo essas novidades para a gente aqui, que mudou há pouco aí de empresa. A gente se conheceu na outra empresa que ele trabalhava. E foi muito bacana, um grande prazer estar sempre com o Ramon aqui, que se tornou um grande parceiro nosso. Já fizemos aí podcast, já fizemos outras, outras lives também, que foi muito bacana. Então, não vou ficar enrolando muito aqui. Ramon, vai lá. Faz a sua introdução inicial, se apresenta para o pessoal aí e as considerações iniciais. Vai lá. Fala, André, Eduardo. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite. Muito bom estar com vocês. Como o Bogomani falou, né? A gente já é quase sócio aí da Winners Alliance, né? A gente já tem bastante rodagem aí, né? Até pastel na feira, pessoal. A gente já comeu aí com a galera da Eu Winners perdi Alliance. essa, eu perdi essa. Você perdeu essa, né, o Bogo? E, ó, pastel bom, hein? Pastel bom. Próxima vez que for lá em Curitiba, vou de novo lá, né? Claro, com o Yoshida junto, né? Mas estamos felizes de estar aqui de novo, né? Muitas mudanças desde a nossa última conversa pela Winners, né? Para a galera que segue a gente, que está aqui com a gente. Amanhã o Borgomani, amanhã vai sair no Spotify a nossa conversa, o Opa! episódio 3 Legal. da terceira temporada. O episódio 3 da terceira temporada, conversa com a 3-3. galera da Winners Alliance. Mas é bacana, obrigado Coisa pelo bacana. convite. De novo, a gente está aí. E só para falar com vocês, né? A gente está na Mustad. Mustad Hoof Care, ela cuida de casco de cavalo, né? E especificamente, eu estou na planta que fica em Petrópolis, que a gente faz ferradura para cavalo. É um negócio totalmente novo para a gente, mas tem sido bem prazeroso trabalhar com aquela galera lá. Muito bacana. Imensa gratidão, Ramon. Semana que vem a gente já vai estar aí fazendo uma visita para vocês pessoalmente. O Ramon Uou, tem o canal dele lá do Escola do Bem, né? Escola do Bem com N de navio, né? Escola isso. do Bem. E lá a gente fez um podcast junto, e aí já, né, acendeu uma luz para a gente, e a gente também criou o nosso canal, né? Isso foi há uma semana aí, já criou o nosso canal, já tem bastante material lá. Então, Gratidão. pode procurar no Spotify. Essa live aqui vai estar, lógico, está no YouTube, tanto do Yoshida quanto o meu, mas também agora tem a possibilidade de ouvir apenas, né? Se quiser só ouvir essa live, você vai poder ouvir pelo Spotify. Tá lá, procura o canal da Winners Alliance, segue a gente lá, que é muito bacana. Yoshida, considerações iniciais, vai lá. Bom, primeiramente, gratidão ao Ramon, gratidão a todos que estão presentes nessa live. E eu sou Yoshida, né? 18 anos de Toyota, mais alguns anos de Denso, 24 anos de Grupo Toyota. Junto com o Borgomoni, nós fundamos a Winners Alliance com a intenção, né, de formar uma aliança de vencedores, pessoas, né, que estão bem preparadas para a gestão, bem preparadas para melhorar as empresas, né, e começando por si próprio, né. Então, pessoa com mindset forte, técnica forte, organização forte, com certeza vai vencer, né, vai ter sucesso, vai progredir, vai criar muita repercussão em volta, né. Gratidão, Ramon, sempre bom, né. A gente vai fazer a melhoria contínua de comer pastel, né? Vai ser legal também. É isso E aí. o Yamashiro-san, lá, parceiro aqui de Curitiba, já tem 50 anos, né, na feira, vendendo pastel. Então, é referência na cidade e é um grande prazer. Tem que fazer um merchan dele, porque é Sim, sim. muito bom. Especialíssimo. Que beleza, coisa E, boa. e
né? Como o tema de hoje é gestor que dá o exemplo, né? Então, o Yamashiro-san é o exemplo do pastel e nós somos o exemplo do Lean, né? Maravilha. Aí, Yoshida, Show de gratidão. bola. Gratidão, Ramon. Muito bem, gratidão a cada um de vocês. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da constelação familiar, programação neurolinguística, a inteligência emocional, e aí eu me tornei terapeuta de verdade, e isso me trouxe a felicidade aí de reencontrar o Yoshida depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo o Lean emocional, que une técnicas do Lean, né, do sistema Toyota de produção, com a inteligência emocional. A gente faz essa mistura da parte técnica com parte emocional, porque na somatória da experiência aí do Yoshida com o Borgomoni, são aí mais 49 anos de contato com as ferramentas do Lean, e a gente sempre percebe que quando dá algum problema de implementação, é justamente porque as emoções das pessoas são deixadas de lado, aquilo que as pessoas anseiam, aquelas pessoas que têm mais necessidade de estar aí aparecendo para os gestores, para a liderança, que querem galgar novos patamares dentro da empresa, novos cargos dentro da empresa, né? Então a gente tem que saber controlar todas essas forças, porque quando a pessoa não entende real necessidade que aquilo que ela vai estar fazendo, a ação que ela está fazendo é importante para ela, aí é claro que ela só vai fazer enquanto tiver o gestor ali em cima, mandando fazer, né? Quase com chicote ali, né? Obrigando a pessoa a fazer aquilo que ela não entende que é importante. Agora, na hora que ela está convencida de verdade que aquela atividade, que a ação que ela está fazendo é importante para ela, aí sim você pode ficar tranquilo que aquilo se torna a prioridade dela. Então, ela vai executar com maior esmero, com maior controle, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito, sem precisar ninguém ficar em cima, ninguém ficar aí mandando a pessoa fazer, ela vai fazer porque é importante para ela, tá certo? Então, vamos lá, vou dividir aqui a tela com vocês para a nossa apresentação rapidinho, para a gente fazer um aquecimento aqui para a nossa live de hoje. Então, o gestor, né? Gestor deve ser o exemplo. Então, a gente está recebendo aqui o Ramon Farias, que trabalha lá na Mustad Healthcare Group, né? Uma empresa aí multinacional, ele é Plant Manager, lá não é Petrópolis, é do lado lá, como que é? É Itaipava, né? Petrópolis, é Petrópolis. Grande Itaipava é em Petrópolis? Petrópolis. Grande É dentro Petrópolis. de Petrópolis. Então tá certo. Então é em Petrópolis. Maravilha. Então, aí aqui nós hoje somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é uma empresa de autoconhecimento que ajuda aí. Primeiro fiz uma grande transformação em mim, né? Não é uma empresa de emagrecimento, mas ajuda demais aí na hora que a gente está com a cabeça boa, as coisas funcionam e funcionam muito melhor. Eu fiz essa grande transformação em mim e ajudei uma série de pessoas a se transformar também. Assim, uma delas, o Yoshida, né, Yoshida? Como é que foi essa Exatamente, transformação? Bergoni. Bom, eu vinha de altos e baixos, e principalmente nos baixos, né, eu entendi que esses baixos surgiam por causa das crenças limitantes. A gente, por caminhos mentais que a gente tem, vai se limitando, parando de fazer as coisas, procrastinando, então é um processo que chamamos de espiral negativa. Então, se livrar das crenças limitantes é uma forte, né, impulso, né, para ligar a espiral positiva, né? É isso aí. Coisa boa. E aqui, algumas empresas aqui que já foram impactadas, né, com aqui o Grupo Fiat, a Bosch, a Mosaic Fertilizantes, né, que a gente teve lá, a Azais também, né, a gente também teve lá, o Ramon na época fazia parte lá do grupo, a Rumo, uma empresa de logística, a última aqui, a Nidec, né, a Nidec é empresa de compressores, né, então praticamente todas as geladeiras do país aí, né, ar-condicionado também, geladeira, praticamente todas do país elas têm o compressor da Nidec, né? Então ela fica lá em Joinville, a gente esteve lá comecinho desse ano ainda, a gente, né, comecinho desse ano, algumas semanas atrás, uma semana atrás, né? Uma semana atrás a gente esteve lá fazendo um workshop muito bacana com o pessoal de logística deles, que foi muito legal, bastante proveitoso, grandes frutos aí. Então,
Vamos lá, né? No nosso tema de hoje, né? O que que acontece com aquele gestor, né? O gestor, na hora, né? Muitas dúvidas chegam na cabeça quando a gente tem que desenvolver o sucessor, aquele que vai tomar o nosso lugar, aquele que vai ficar no nosso lugar para a gente poder galgar outros patamares, né? E esse é um momento chave na vida do líder, né? Porque muitos ali ficam naquela dúvida: poxa, será que eu passo aí tudo que eu sei, né? Não vou estar criando um monstro que vai me comer, aí não vai ter vaga para mim, o cara vai puxar meu tapete, vai ficar no meu lugar, e gera um monte de dúvida na cabeça, mas isso é absolutamente normal quando não tá, quando a gente não está muito seguro daquilo que a gente está fazendo, é absolutamente normal. Mas isso é bem tranquilo, a gente tem que entender que isso é absolutamente necessário para a empresa. E aquelas pessoas que não transmitem o conhecimento, o que acontece, o principal que acontece, além de ser o famoso chefe tampão, que segura todo mundo embaixo dele, além disso, ele coloca uma grande bola de ferro no pé, ele se torna um prisioneiro da posição que ele ocupa. Porque se ele não transmite o conhecimento, não tem quem assuma o lugar dele, ele, claro, não vai poder sair da onde ele está. Só que aí, às vezes, a gente comete um outro erro, né? Que muitas vezes seleciona-se aquele, olha, esse cara aqui que está na minha equipe é um cara que já está se destacando por isso, por aquilo, e aí você já seleciona aquele cara e transmite o conhecimento só para ele, e isso muitas vezes acaba sendo uma grande desmotivação para a equipe. Aí, porque vira o protegido do chefe, é o cara que é o puxa-saco, é isso, é aquilo, e aí o resto da equipe, não adianta fazer nada, porque é ele mesmo que vai ser o próximo líder, então eu vou ficar aqui na minha, e isso gera um grande tumulto dentro do departamento, dentro da empresa, claro. Então, para acabar com isso, espalhe o seu conhecimento para todos aqueles que queiram aprender, sem pré-julgar, sem achar que um ou outro vai ser mais bem-sucedido, e sim, espalhe o conhecimento, isso naturalmente começa a gerar motivação em toda a equipe inteira se sente mais valorizada, a equipe inteira vai se sentir abraçada por todo o grupo, e isso sim é que faz toda a diferença. E aí, naturalmente, aqueles melhores vão apontar. Naturalmente, os destaques irão aparecer. E com as oportunidades iguais para todos, os novos potenciais vão surgir. E mesmo que surjam vários potenciais, essas pessoas vão estar se desenvolvendo. Isso é a coisa mais bacana que tem, a gente poder desenvolver todas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é extremamente importante, torna a equipe, o grupo muito mais sólido, muito mais robusto, com muito mais capacidade de resolver os problemas do dia a dia, de dar ideias inovadoras para a empresa, e isso é extremamente importante. E aí sim, né, ser o exemplo, né, ser o exemplo a ser seguido, porque o líder deve transbordar atitude, respeito e organização. E muitas vezes a gente acaba tendo uma relação até mais próxima, né? Muitas pessoas da equipe até falam: você é o meu pai profissional, você é aquele que me orientou, aquele que me deu o caminho que eu segui na minha vida, e isso é muito natural, isso é excelente, e mais do que isso, né? Na hora que a gente vê essa pessoa que a gente orientou, essas pessoas que a gente, né, teve, né, impactou de alguma maneira, passou pela vida delas, ver essas pessoas bem-sucedidas, isso nos traz uma grande satisfação. E aí sim, então, os novos gestores serão os que desenvolvem melhor as pessoas, né? E todos vão ser motivados pelo exemplo dos líderes. E aí a gente cria aquela famosa a cadeia de sucesso, né? Então, um vai desenvolvendo o outro, que vai desenvolvendo o outro, e vai galgando novos postos dentro da empresa, e aí sim, aqueles que mais bem desenvolvem as pessoas são aqueles mais bem-sucedidos. Isso não tem dúvida nenhuma, e aí eu pergunto para todos vocês que estão aqui assistindo a gente nessa live, se faz sentido para vocês aquilo que a gente acabou de apresentar aqui, quais são as perguntas, né? Trazendo as perguntas que vocês têm aqui, as expectativas de vocês para essa live de hoje. Então, coloca tudo aqui no chat aqui para gente, e aí eu vou trazendo para o Yoshida e para o Ramon para responder. E vou lembrando que a gente tem lives, né, essa semana inteira aqui. Ontem a gente fez uma live sensacional. Amanhã a gente vai receber o Sérgio Pansieri, que é nosso aluno, um grande parceiro,
que trabalha lá na Rumo Logística, empresa de ferrovia fantástica também. E aí a gente já está todo mundo convidado aqui, e essa série de lives é para o aquecimento para o nosso workshop, que a gente vai fazer no próximo sábado, dia 4, sábado, a gente vai estar das 9 da manhã às 13 horas, num workshop que é totalmente gratuito, e você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito. Então, por isso, tem um link aí para vocês no chat, fazer a inscrição. Alguns aqui eu já sei que já estão inscritos, então quem já está inscrito, pega o link, manda para os amigos, avisa todo mundo, para a gente estar com essa sala bem cheia lá no próximo sábado, que vai ser muito bacana. E aí a gente vai estar no sábado das 9 às 13 fazendo 4 dinâmicas junto com vocês. Vão ser 2 essencialmente emocionais, para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, para a gente estar bem com a gente mesmo, para a gente poder transmitir coisas boas para as pessoas que estão ao nosso redor, e 2 técnicas misturando a parte emocional, que aí sim vocês vão ter uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo, tá certo? Então não perde mais tempo não, clica lá, faz a inscrição, manda para os amigos, que a gente vai fazer um workshop sensacional, tá certo? Então, a partir de agora, seu Yoshida, tá contigo, tá com o Ramon, vocês vão aí batendo aquele papo que eu vou ficar com o pessoal aqui no chat. Até mais, valeu. Gratidão, Borgo, pela introdução, gratidão, Ramon, Valeu, por Borgo. sempre estar prestigiando o nosso trabalho, gratidão a todos que estão presentes. E hoje, né, o tema é gestor dando exemplo, né? Então, o Borgomoni citou vários casos, né, de gestor sendo um mau exemplo, gestor pode ser também um bom exemplo, né? Então, a questão de luz e escuridão, né? Então, a gente, em algumas fases da vida, a gente, dependendo do nosso estado de espírito, né, nosso estado emocional, a gente faz leituras equivocadas, né? Por exemplo, né? Eu e o Borgomoni trabalhamos muito tempo na Toyota, Grupo Toyota, né? Eu trabalhei na Denso também, e aí você vê expatriado que vem para o Brasil, você vê o pessoal jogando golfe, esse pessoal só vem passear. Na verdade, o que eu aprendi no final, né, já em 2009, na ida, né, a volta do Itatibana-san, que era o nosso diretor para o Japão. Ele me deu uma lição, mas foi no último dia dele, que ele falou assim para mim: Yoshida, você só trabalha, tem que cuidar da saúde e cuidar do seu lazer também. Então, ele falou assim, você passou aqui 4 anos na Argentina, só trabalhou. E eu achava, né, o meu modo de pensar na época era, pô, o pessoal vem aqui, em vez de trabalhar, entregar o melhor resultado, fica passeando, indo para Bariloche, indo jogar golfe, não sei o quê. Eu não achava certo, mas depois, né, que eu entendi que ele estava dando um ótimo exemplo, né, de cuidar da saúde para ter equilíbrio emocional, para poder trabalhar forte também. E quando a gente não está bem emocionalmente, acaba enxergando a escuridão, não a luz que a pessoa está tentando trazer para a gente, né, Ramon? Acho que é interessante contar vários cases, né, de luz e escuridão para o pessoal ir entendendo, né, as situações, né? Com certeza, o Yoshida. E uma das coisas que é bem bacana, né, que o time da Winners Alliance, fazendo aí um merchan, né, essa parte do linha emocional é muito importante, não só para o time, mas para o líder, né? Porque o líder ele necessariamente não vai ser apenas aquele que vai liderar as equipes, mas principalmente aquele que vai ser gestor dele próprio, né? Se não for gestor dele próprio em todos os âmbitos, né, como o Yoshida falou, essa liderança ela não vai ser uma liderança integral. Então, para você ter uma liderança integral, é necessário a gente agir de fato como líder, né? Tomar a rédea, né? Como o Borgomoni mostrou aí, né? Tomar a rédea da vida e, né? Dar uma emagrecida, né? Cuidar, né? Da saúde, cuidar do bate-papo, né? Então, um líder Cuidar da saúde integral, mental, né? isso, da saúde mental, né? Um líder integral, ele também sabe, né, como deve criticar na hora certa, né? Chamar atenção em separado, né? Sabe que também deve aceitar críticas, né? Porque às vezes a gente não consegue, né? Se a gente for dividir, né, em luz e escuridão aqui, né, nós vamos ter a galera lá, nós vamos ter os Luke Skywalkers e os Darth Vaders da vida, né? O Darth Vader está na escuridão e quer ficar na escuridão. E não só quer ficar na escuridão,
como quer levar os outros para a escuridão. O líder que é tóxico, ele é assim, né? Ele não só quer ficar na escuridão, mas ele também quer levar outros, né? Encontrar Eu, líderes que de fato sejam exemplos e inspiradores tá cada vez mais difícil, né? Pelo é, menos eu lembro uma passagem com o Tachibana-san, Ramon, que ele falou assim, Yoshida, né, você tem um jeito de ser, né, e você não pode ficar só criando Yoshidinha, né? Porque eu ficava tentando criar clone meu, né? E ele falou, não pode, tem que deixar o pessoal ser ele mesmo, etc, né? Sim, né? Porque você inspirar pessoas, né? Deixar um legado, na realidade não é formar novos Yoshidas, novos Ramons ou Borgomones, né? É, bom, até podemos formar novos, mas que sejam melhores do que nós, né? E a gente precisa, né, dar esse exemplo, né? Mostrar à equipe a maneira correta de se comportar, de trabalhar junto, né? Trabalhar em equipe, né? É difícil a gente quantificar qualidades, né? Por exemplo, de competências, né? Que um líder tem, né? Como caráter, carisma. Isso aí é difícil a gente Resiliência. quantificar, resiliência. Mas a gente não precisa de fato quantificar. É necessário que a gente seja dessa forma, né? Eu brinco com o pessoal, né? Brinco até bastante, né? Que o meu jeito é assim: a gente está brincando e vai falando sério, brincando. Não consigo assim me estressar muito, seja em casa ou até no trabalho. Tem que tirar do sério mesmo. Então, a liderança que é real é aquela que você não precisa impor ela porque você tem um sabre de luz, né? Ela vem porque as pessoas olham para você e querem estar perto de você. Esse é o verdadeiro líder, né? Eu li um livro, né? Vocês provavelmente já devem ter, né? O maior homem da história, né? Do Dr. Augusto Cury, e ele fala da liderança, né? Que está atrelada, por exemplo, a Jesus, né? Que é Uhum. através do alter ego dele lá, ele vai explicando. E o muito interessante é que não era nada imposto. Os maiores líderes do mundo, né, de certa forma, não impuseram nada, né? Você vai construindo isso através do exemplo, né? Quando os seguidores veem que o líder compartilha a cultura, compartilha a sua ética, às vezes Boa. até mesmo os pensamentos, tu não precisa ter o mesmo pensamento, mas os pensamentos parecidos, isso, né, ajuda que eles se conectem, né? E Uhum. aí se sentem inspirados pelo líder, né? Isso é o brilhar, né? Brilhar para inspirar as pessoas a brilharem, né? Então, Uhum, não é fácil, né? Porque não existe receita, mas principalmente é a intenção, tem que ser intenção realmente boa, né? Aí o processo começa a ficar natural, não fica forçado, não fica forçando, né? uhum. Não, e tem né? Eu lembro que uma vez vocês estavam falando até lá do dos pilares, né, de certa forma, para você criar, né, essa liderança que é muito mais assertiva, né? Então, você tem que ter coerência, né, com a forma de trabalhar, né? Ser uma Uhum. pessoa coerente é muito importante. É, participativo, né? Não adianta eu ser aquele cara que vai, não, é top-down, né? Vocês têm que fazer. Não, tem que ser participativo, né? Mostrar a importância. Eu lembro até Sim. hoje, né? Quando a gente teve a primeira conexão, né, pessoal, né, com o time da Winners Alliance, mostrar por que é importante eu tirar um armário que estava no meio do caminho, porque pode ter alguém tropeçando, pode ter alguém se machucando, não está no melhor lugar, né? E uma das coisas que hoje, né, eu sei que tem algumas palavras da moda, né, que eu não gosto muito não, mas essa é uma das palavras que eu acho que é bem importante, né, de você ter escuta ativa, né? Uhum. O que é escuta ativa? É você de fato escutar querendo escutar, né? Eu tinha um gestor que às vezes falava o seguinte: Ramon, você já olhou com os olhos de quem quer ver, né? É, é, a escutativa é a mesma coisa, né? Você já Sim. escutou com os ouvidos de quem quer escutar?
Então, a gente precisa ter escutativa. Se você tem coerência, escutativa e é participativo, né, se você botar lá aquelas 3 bolinhas, né, tipo um Ikigai da vida, né, montando, no centro vai estar o liderar pelo exemplo. Eu, pelo menos, acredito que seja assim, né? A Sim, gente sim. conversou bastante, né, sobre essa união dessas 3 características, né, Yoshida? É, e até outra parte das características é para você fazer uma liderança que funciona e gera resultado, e esse resultado expressivo e duradouro, né? A parte mindset, atitudes, né? Precisa ter, muito forte. Todo o pensamento de gestão, sistemática de trabalho, sistemática de melhorias, tem que entender bem. E ainda tem que aprender a organizar o time e aproveitar o potencial das pessoas da melhor forma, melhor combinação, né? E criando um ambiente, né, onde elas podem trocar figurinhas sem ter medo de levar rasteira, ser passado para trás, alguém tampando ele, né? E poder todo mundo crescer e crescer junto, né? Então, por isso que a abertura, né, do Borgomoni foi a sucessão, né? Porque se você tem um ambiente adequado, a empresa progride, a fila anda, né? E se você para a fila andar, todo mundo tem que estar criando seu sucessor, né? Então é um processo da luz, né? Fazendo esse processo de progresso das pessoas, né? Ser mais rápido, mais eficiente, né? E É. com certeza, né? Se nessa organização faltar lugares, as pessoas bem preparadas que estão brilhando vão estar aptas para estar em qualquer empresa que está precisando dessa luz, né? Sim, né? Acho que você, inclusive, acho que você está vivendo algo parecido agora, não é, Ramon? Né, a gente teve, né, passou por um momento bem difícil no nosso, no, na nossa história, né, como empresa, né, tivemos aí, sim, né, é, ah, uma ação de alguns Darth Vaders em algum momento, onde as trevas estavam pairando, e assim, você transformar um ambiente é difícil. Né? E não falo que sou eu que estou transformando, a gente tem, né, a gente tem falado até sobre plano de sucessão e coisas do gênero, a gente vai chegar lá, né, mas ao longo desses todos esses anos que tenho trabalhado, inclusive com o Lean, né, não foi na Toyota, mas baseado em livros da Toyota, baseado não só em livros da Toyota, mas em como a gente tem exemplos e exemplos, né? Nós temos exemplos que dão resultado, né, e atraem o respeito das pessoas, como a gente teve com o Taishi Ono, ex-Toyota. Temos também outros exemplos de grandes líderes que davam resultados, mas não eram tão amistosos ou amigáveis, como Jack Welch, né, Papum, e sem problema de dar os nomes, né, até porque eles não vão, se eles vierem aqui para me bater, eu vou tomar, eu vou ficar com medo, né, porque já se foram, já se foram. Mas a liderança, né, quando ela é atrelada ao Lean, né, a gente precisa, assim, pelo menos o meu pensamento é que a gente precisa compreender o nosso liderado como se fosse um cliente, né? O que vai agregar valor? O que agrega valor para esse pessoal? Né? A gente tem uma penca de ferramenta, né? Quando a gente fala de Lean, a gente quer utilizar ferramenta. E a gente pode usar essas ferramentas também dentro de casa, né? O espeto, né, do ferreiro não pode ser de pau, né? Então a gente precisa pegar esse sistema de gestão, né? Que é fantástico como o Lean, e trazer para as características para a nossa liderança, né? Para que a gente possa identificar oportunidades, possa identificar os problemas, trabalhar com todos os envolvidos. Né? Quando eu falei de escutativo, o Gemba, né? Você estar no Gemba faz muito a diferença, né, o Yoshida? O Sim, Gemba sim. é a pessoa, né, o líder que está no Gemba já é um diferencial, não é? E só dando um exemplo de levar para casa, né, as ferramentas, né? Eu lembro que um exemplo que eu vi lá atrás, 1995, por aí, né? Que você não precisa fazer lista de compra, né? Quando esvazia as prateleiras, você não precisa fazer lista de compra. Basta, conforme você vai consumindo, né, as embalagens que não são perecíveis, né? Você vai guardando a embalagem. Então, a própria embalagem já é a lista de compra, né? Então, é como se fosse o Kanban, você vai repondo o que gastou, né? Verdade, verdade. E, assim, como o Borromoni iniciou lá no papo, né?
a liderança ela tem que ser assertiva para gerar sucessores, né? Esse planejamento sucessório, ele é essencial, tanto para a perenidade e para a continuidade do negócio, porque vai exigir da gente reflexão sobre os principais objetivos e requisitos para cada oposição, além, é claro, das competências que a gente deseja. Tem que estar atrelada também com a estratégia da empresa, né? Para a gente Sim, alcançar cargos mais altos. Isso e tem que ser claro, né? Tem que ser claro para todo mundo, porque não adianta também o plano de sucessão tá na minha cabeça, está na cabeça do Ramon. E não é sim. claro para ninguém, não vai ter ninguém se formando, né? Não vai ter pessoas se formando. Mas Ah, principalmente está claro que existe um cargo e existe uma responsabilidade e existe competências para estar lá, né? Então, sim, quem quer se candidatar tem que se esforçar. Mas aí o que o Borgomani falou que é importante, a gente não pode deixar se transformar num jogo tipo carta marcada, que senão desanima todo mundo, cria o efeito negativo, né? sim. Não, e você tem que ter assim, não adianta também ser, né? A gente fala muito sobre liderança pelo exemplo, sucessão, né? E a gente tem falado bastante, né, que isso tudo é desenvolvível, né? Se essa Sim, palavra existe, sim, né? Vocês mesmo treinam pessoas para que se tornem líderes melhores, você treinam sim, sim. pessoas para que saibam identificar líderes melhores. Tem que ser sistematizado, a gente tem que criar um trabalho padrão para gerar novos sucessores, né? Exato. A gente tem que observar desempenho, avaliar o histórico dos últimos anos da pessoa, Sim, feedback, né? Isso é sim, sim. um ponto que foi bem taxado, né, no treinamento que nós tivemos lá na outra empresa, né? Esse feedback ser um feedback justo, honesto, que faça sentido. Além Sim. dessas avaliações contínuas, né, isso tudo vai ajudar a chegar na pessoa certa. Sim, ao meu ver, é muito situacional, porque hoje a pessoa correta para estar no meu lugar pode ser o Yoshida, mas amanhã é o Borgomoni. Ele é muito situacional. Claro que a gente tem que desenvolver, mas pode ser que a gente eh, precise transformar isso. Hum. Então, isso eu acho que é um ponto, um ponto importante. Mas preparar bons sucessores, né? Como eu falei, né? É preciso elaborar plano de desenvolvimento, né, individual, coletivo, mentoria, Sim, para a sim. gente identificar os potenciais, né, para ver o que vai gerar E, valor ao que está sendo proposto. E a gente falou, né, você mesmo falou no início, né? Beleza, como a gente não perde o engajamento de todos, né? Eu acredito muito, né? Tem muita gente que fala sobre reter talento. Eu tive um- uma, uma diretora de RH recente, né? Que eu vou te falar que eu aprendi muito com ela, até da ZAIS, né? Onde eu trabalhei. Quando o exemplo é bom, a gente pode usar. A Gabi, ela falava um negócio. Nós não estamos aqui para reter pessoas. A gente não quer reter pessoas. Nós queremos que as pessoas queiram estar conosco. Porque reter é muito prisioneiro, cadeia, né? né? Prisioneiro. Prisioneiro. Então é necessário que a gente tenha sempre esse alinhamento de expectativas, meta, transparências nos processos, né? Para não parecer, não, esse aqui, ó, eu peguei esse cara aqui porque esse aqui é amigo do chefe, né? Então, essa trilha de desenvolvimento, ela tem que ser Sim, visível para todos. isso. Isso, Então, né, eu acredito que são elementos que trazem o desejo de permanecer na organização, quando isso está visível para todos. então, quando a empresa tem um propósito claro, né, tem visão de longo prazo, né, faz a pessoa ter vontade de ficar e viver esse futuro nessa visão do longo prazo. Quando a Uhum. empresa é imediatista, faz tudo correndo, atropela, não sei o quê, muda o jogo de repente, todo mundo fica inseguro, né? Então,
o ter uma visão de longo prazo, ter metas de médio, né, de longo prazo, estratégicas e desdobramento, ter funções, ter critérios, né, de tipo que áreas vão se desenvolver, que competências vão ser necessárias, vai surgir um novo business aqui, né, um novo filão dentro da empresa, vai criando aquele sentimento de, olha, aquilo lá tem mais a ver comigo, eu vou para lá, né? Ah, não, eu quero ficar aqui, né? O futuro está pedindo mais habilidades que eu não tenho, eu tenho tempo para ir me desenvolvendo, e deixa de ser uma loteria, né, de sorte e azar, né? Eu começo a ter a rédea da minha vida, né? Sim, teve um exemplo, tem um exemplo claro, né? A gente estava conversando uma vez com uma diretora de RH e ela falou assim, poxa, essa questão do desenvolvimento ela tem que ser muito mais do colaborador do que da empresa, eu concordo, né? Por exemplo, se você quer ser um engenheiro mecânico na empresa, você tem que fazer engenharia mecânica. Nem sempre pode ser que aconteça, né? Como lá na empresa há um subsídio, às vezes, para os talentos, mas nem sempre as empresas vão dar esse subsídio. Então, você tem que se desenvolver para chegar lá. Mas nós, como líderes, temos que mostrar o caminho. Ó, esse é o caminho que você precisa percorrer para chegar aqui. Se você não chega aqui, não adianta. Então, assim, a gente dá o recado de que há lugar na empresa, há lugar para desenvolvimento, há lugar para crescimento. Claro que sem prometer, né? Porque às vezes a gente não tem a condição de fazer com que Sim. esse desenvolvimento aconteça, né? E mais, Pode falar. e mais que nada, né? Que a pessoa tenha consciência que aquilo lá tem a ver com o que ela gosta, o que ela quer, né? E se a oportunidade não houver a oportunidade nessa empresa, que ela pode, né, com isso ir para outra, né? Eu até vi vários casos na própria Toyota, na Denso, que o gestor, né, o diretor, o gerente ficava muito bravo quando alguém saía da empresa, né? Então eu vou parar de desenvolver pessoas, né? Daí até o expatriado o japonês falou, não, se a pessoa é capaz de sair daqui e ir para outro lugar, ela está fazendo bem para o país, né? O que importa é que ela sabe alguma coisa, é proativa, é capaz, né? E não importa se ela está na nossa empresa ou na empresa B, C, D, ela está ajudando o nosso país a se desenvolver. Então, essa percepção mais madura, né, é importantíssima. Porque se eu ficar com medo que a pessoa vai embora, né, eu não dou mais treinamento para ninguém, né? E tem uma frase, né, que eu não me lembro de quem é, se tem de fato um autor que diz o seguinte: o pior do que você perder uma pessoa desenvolvida é ficar com uma pessoa que não teve desenvolvimento nenhum, né? Então, esse é um problema, né? E aí tem muita gente que faz isso mesmo, né? Não vai para esse lado, não sai da empresa, você tá perdendo. Na realidade, muito pelo contrário, né? Se você tem, né, um colaborador que saiu, né? Eu posso dar um exemplo, né? Tive a oportunidade de trabalhar recentemente com dois grandes colaboradores e ambos saíram da empresa onde eu trabalhava, né? Um a gente roubou para essa nossa empresa e o outro foi para uma outra empresa, né? Foi para não concorrente, né? Mas uma outra grande empresa multinacional. E, cara, a ideia é essa, que as pessoas se desenvolvam, né? Muitas das vezes, né, a gente pensa o seguinte: poxa, eu vou desenvolver, né? E se meu sucessor for melhor que eu? Que bom. Isso. Que bom! Que bom. É isso. Que bom, né, cara? Isso não pode ser motivo de intimidação para que você não treine alguém para te substituir. Eu tinha uma gestora que falava o seguinte: se você não é substituível, também não é promovível, né? É isso aí. E aí, como é que você cresce também na organização, ou não, né, em outro lugar, né? Eu brinco com a galera lá da Mustad, né? Eu tô há pouquinho tempo, mas eu vou ficar muito chateado se quando eu sair tiver que vir um Ramon de fora aprender tudo sobre cavalo novamente, né? Tudo sobre o cuidado com os cavalos, né? Ou fazer uma ferradura nova. Vou ficar muito chateado porque a gente tem gente excepcional lá na companhia.
precisa apenas ser desenvolvida em algumas habilidades, né? Maravilha. E isso é extremamente importante. A soma disso tudo que a gente falou até agora, muito disso somado dá o famoso salário emocional, que é um ponto que a gente vai chegar lá. O que é o salário emocional? É aquele que não é dinheiro, é aquele que não é simplesmente, vou ganhar 10, 20, 30% a mais, eu vou cair fora. Isso acontece nos lugares que o ambiente de trabalho não é muito agradável. Agora, onde a gente consegue criar, né, como já foi falado, um ambiente de trabalho agradável, onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas possam, né, mostrar as suas habilidades e os seus defeitos, pedir ajuda, levantar a mão, e isso é extremamente importante, é onde a gente vai criando aquele laço de união, aquelas pessoas vão ficando realmente unidas, engajadas com o time, e isso faz toda a diferença na hora que a gente fala tanto da sucessão, são as pessoas que fomentam isso, quanto de não perderem os colaboradores por uma diferença pequena de salário ou porque não conseguiu pagar um estudo, alguma coisa, mas sim de alguma outra forma essa pessoa está agregando muito valor. Então, vamos lá. Vou ler um pouco o chat aqui. O Bernardo colocou aqui, ó, não vá para o lado negro da força, um bom time, um bom líder também é aquele que se coloca no lugar do operador. Oh, excelente aqui, Bernardo. Se coloca para entender as suas dores e auxiliares na sua tarefa. Isso é extremamente importante Parabéns, mesmo. parabéns. Parabéns, porque aquele que se coloca realmente no lugar do operador vai estar sentindo a dor dele, vai estar podendo sugerir melhorias, podendo entender o quanto é importante a melhoria da condição de trabalho para essa pessoa, e aí sim, na hora que a gente entrega mais condição de trabalho para essa pessoa, a gente recebe mais produtividade, recebe reduções, recebe ideias de melhoria, que é extremamente importante, né? E depois aqui, a Andrea colocou quais seriam as habilidades de um gestor. Tem um monte, ideia, tem um monte de habilidade de gestor, né? Caráter, Capacidade de mostrar o planejamento. planejamento, tudo, mas eu entendo que uma das habilidades mais importantes hoje, né, de um gestor é o poder de convencimento. É aquele que consegue convencer as pessoas o quanto a atividade é importante para elas. Não para Fazer ele, perceber, gestor, né? mas para Faz aquela as pessoas pessoa, é o fazer perceberem. perceber. Né? É aquele gestor que consegue convencer a pessoa que a atividade que ele está fazendo é muito importante para o todo, para o grupo como um todo. Né? A gente sempre dá aquele exemplo, né, a montagem lá do conjunto roda-motor, né, Roda pneu, né? roda-pneu, né? Do roda-pneu no carro, né? Que a pessoa fica parafusando o dia inteiro, mas se a pessoa entender que aquilo pode matar alguém se ele não fizer direito, aquilo é, né, algo fatal, né? Se alguém comprar o carro, o conjunto roda-pneu sair, né? A pessoa entende que ele é o guardião da segurança de quem compra um carro zero. Aí aí ele consegue entender que aquilo é importante para ele mesmo. Então, aquela função é importante para ele, porque pode ser alguém da família, pode ser alguém próximo, e cuidar ser o guardião aí dessa segurança é de extrema importância. Aí a pessoa vai fazer com todo o esmero, preocupar com todas as características. Então, na minha opinião, poder de convencimento é um dos mais importantes. Certo, Ramon? Posso dar uma também, Deve, André? faz. Eu acho que não é bem uma habilidade, mas deveria ser uma característica do gestor, é assumir a responsabilidade, né? Sim. Infelizmente, hoje, né, pela situação que a gente vive, né, o país, de uma forma geral, as empresas, né, você vê algumas empresas quebrando, outras que tiveram situações de correr risco de quebrar, e as responsabilidades elas são sempre jogadas para o outro lado, né? Ah, não, mas a culpa é do mercado, a culpa é do fulano de tal, né? Tem aquelas reuniões de apontar dedo, né? E um Achar o negócio, culpado, né? achar o culpado, né? Achar o culpado é o que o pessoal faz. E uma das coisas que a galera não entende, mas é a pura verdade, infelizmente, a liderança é solitária, não tem jeito.
O topo, né, infelizmente, é um lugar solitário. Então, a gente não pode colocar a culpa na burocracia, a gente não pode colocar a culpa no mercado. Tudo bem, pode ter vários fatores que façam com que a gente erre, mas grandes líderes sabem quando aceitar que os erros foram cometidos e tomam para si a responsabilidade. Houve um problema e a equipe errou. O líder, ele deveria assumir o erro pela Sim. equipe. Não Esse é o grande culpar ponto. alguém e achar um bode expiatório, né? E hoje a gente não tem tido isso, né, Yoshida? Infelizmente, Sim. né? Ah, não, hoje o problema não foi do governo anterior. Ah, não, é do governo agora. Ah, não, é do gestor anterior. Rapaz, tudo que eu herdei do Tá meu herdado, antecessor né? é meu, tá herdado. Tá É isso herdado, aí. é Sim, isso sim. aí. Então a gente tem que trabalhar, né? E tem um E esse ponto muito trabalho, importante disso, né? Tem um ponto extremamente importante disso, né, Ramon? Porque na hora que a gente está só apontando o dedo, tá lá, é do Lula, é do Bolsonaro, é da, da crise, é da Covid, aí tá tudo lá. eu E não tenho ação, quando né? os problemas estão lá, eu não tenho ação nenhuma. Verdade. Agora, na hora que o problema a gente chama e o problema está aqui, aí a solução do problema também está aqui. Uhum. Aí eu passo a ser a sair do passivo, né, Do reativo, né? da Do situação reativo. passiva de, olha, eu não tenho nada a ver com essa história, o problema está lá, o problema é deles, pro ativo, né? Para aquele Uhum. que vai assumir a rédea, vai puxar a responsabilidade e vai resolver o problema de verdade. E isso que é toda a Correto. diferença, e por isso que o líder também tem que ter essa característica, você está coberto de E, razão, né? e importante, né? Nós falamos do salário emocional agora há pouco. Uma parte do salário emocional é eu, né, ter problemas para resolver, ter desafio e eu me desafiando, né? A satisfação de conseguir fazer algo novo que eu não sabia, né? Então, fazendo esse algo novo, eu desenvolvi uma nova habilidade. Então, criar, né, promover atividades de uma forma que possibilite, né, o tempo para a pessoa conseguir né, um nível de desafio, né, que realmente ela sai do conforto e consegue perceber a evolução, também faz parte desse processo do salário emocional. Porque se ela Uhum. tiver um trabalho muito chato, todo dia igual, né, então aí começa aquele ódio, ó dor, o que eu vim fazer aqui, né? Começa a virar sofrimento, né? E estagnação, né? É isso aí. Sim. Deixa eu continuar aqui agora. O Douglas, o Douglas Atreu aqui, nosso aluno, gratidão pela presença aqui, coisa boa. Conhecer o time, fazer treinamentos, dinâmicas de comunicação e sempre saber delegar as tarefas, dividindo a responsabilidade e dando oportunidades a todos para desenvolver seu potencial, já ajustaria uma grande equipe, sem dúvida nenhuma. É isso aí, Douglas, boa. O Pedro também, nosso aluno aqui, boa noite e tal, e perguntando aqui para o Ramon. Ramon, por favor, exemplo, como você transmite a sua comunicação, a comunicação à sua equipe? As informações ficam claras e óbvias para todo mundo? Então, vou começar respondendo a segunda pergunta e depois a primeira. As informações ficam claras e óbvias para todo mundo? Não, nunca vai ficar. Por isso que é importante a gente ouvir, né, as pessoas e perguntar, né? Ficou claro? Porque às vezes é O que você óbvio para a entendeu, né? gente, né? O que você entendeu, O né? que você É isso entendeu, aí. né? Vai ser claro e óbvio? Nunca. Às vezes você vai acertar e todo mundo vai entender, mas na maioria das vezes, aquela mensagem que você tentou passar não foi aquela que o receptor recebeu. Então a gente vai ter que trabalhar para tentar ser o mais assertivo possível, né? Como é que a gente transmite essa comunicação para a empresa, né? Um dos fatores, né, que eu acho que todas as empresas têm, né, como top 3, né, nas reclamações ou nas pesquisas de satisfação, nas pesquisas de employee experience, né, é comunicação, né? A comunicação é um problema em todas as organizações. Esse é fato. Como a gente melhora a comunicação? Eu parto do princípio que é estando presente. Estando presente.
indo no local do problema, né, no local real, indo no Gemba, né? Quando eu preciso fazer uma comunicação, como, por exemplo, né, nosso time voltou, né, a fábrica parou nos 15 primeiros dias do ano, em férias coletivas. Quando voltou no primeiro dia, eu estava em todos os turnos. Eu conversei com toda a minha equipe, 100 e poucas pessoas, 158 pessoas. Tirando aquelas que estavam de férias, é claro, todas elas tiveram a mesma comunicação em momentos diferentes, né, em turnos diferentes, mas a mesma comunicação. Esse é o importante, você estar presente. Porque quando você não está presente, qualquer comunicação pode ser sua ou não. E mesmo que você repasse, mesmo que você tenha, né, bons multiplicadores, sempre existe o risco do telefone sem fio, né? E aí é um problema, esse é um problema. E você ir lá, você também está vendo a reação, confirmando se o pessoal tá entendendo a mensagem ou não, né? Sim. Se a cara tá esquisita, é aquela cara de interrogação, ou não gostei, né? Aquela cara de aluno no primeiro dia de aula, aquela interrogação gigante no meio da cara. Isso é verdade mesmo. Vamos lá. O Bernardo aqui. Ô, Bernardo, bom ter você por aqui. E uma das coisas mais importantes para o colaborador é que tudo que está sendo feito na área desse colaborador faça sentido para que ele seja incluído, tanto para auxiliar as suas ideias, como para auxiliar a implementação dessas tarefas. Fantástico, Bernardo, exatamente isso, é o pertencimento, ele ser incluído nesse meio, está incluído na solução do problema, está incluído na melhoria do processo, isso é extremamente importante, não podemos chegar mudando o sofá do lugar, né? Colocando o fogão no meio da sala e falando, agora vai lá trabalhar, né? Não dá para fazer isso, não. Uhum. Tem que conversar muito com o colaborador, tem que conversar muito com todo mundo, né? Não dá para ficar achando que você sozinho é um gênio e sabe tudo e vai lá, arruma tudo e agora faz aí, trabalha aí que eu mandei fazer assim, né? Realmente, isso é extremamente importante, né? Ter esse envolvimento. Assim como o Ramon colocou, né? Estar presente, estar ali conversando com cada um, conversando com cada membro da equipe, para realmente poder receber essas informações. Porque senão as coisas vão acontecer e a gente vai ficar sabendo só depois que a bomba explodiu. Depois que a bomba explodiu, a gente é só reação, né, Ramon? Se a gente não está perto, a gente não tem como identificar aqueles que precisam de um pouco mais de gasolina, né, para serem engajados, precisam de um pouco mais de motivação, porque também faz parte do gestor, né? Não é um líder de torcida, mas precisa trabalhar com essa parte de motivação. Tem dois pontos, né, que hoje em dia se fala muito. E eu vou ser bem sincero, né? Até pouco tempo atrás, não tem problema nenhum em dizer isso, eu achava que era um pouco mimimi, né? Ou palavras novas, né? Mas tem duas coisas que hoje acontecem de fato nas nossas organizações. Se a gente não está presente, a gente não consegue identificar e mudar o quadro, que é quando o teu colaborador ele começa a desistir do trabalho e fazer somente aquilo que manda, acabou. É o que o pessoal chamou de quiet quitting, né? Que é você não fazer nada mais além do que foi pedido. É você fazer aquilo que foi pedido, performando de forma mediana e por aí vai. Então você não consegue melhorar a performance global do time porque você tem pessoas que estão fazendo apenas aquilo que é designado. Não, eu sou pago para isso. Eu faço isso. Na realidade, a gente sabe que para as organizações elas crescerem, para a gente mesmo crescer, a gente precisa dar um pouco a mais da gente, né? Não tem jeito. Né? E trabalhar de forma enxuta, porque aí a gente consegue elevar o nosso nível de serviço. E tem o outro ponto, né? Que é quando você não está presente, e aí você, de fato, é um líder que é o contrário aí do Luke, né, o Dart, né, que é o que leva todo mundo para a escuridão, você faz com que as pessoas, né, os teus colaboradores, tenham aquela
síndrome do impostor, né? Ah, não, eu sou uma fraude, meu chefe não me reconhece, as minhas habilidades não são boas, a minha capacidade não é boa, né? Poxa, eu não tenho, pô, eu faço as coisas, tudo bem, né? O Yoshida até falou, né? Eu Perdi a entro vontade, naquele. perdi a É, vontade e ódio e odor à vida, né? O que eu estou sim, fazendo a aqui? gente, a gente acaba entrando nesse ódio, odor, ó vida, e a gente, assim, e muitas das vezes, quando o colaborador entra nesse ciclo, né, de ódio, odor, ó vida, o líder vai lá e fala assim, ah, não, pô, você só sabe reclamar. Mas às vezes a culpa é nossa mesmo, como líder. Que não soube identificar, né? Que não soube trabalhar no potencial, né? Se não soube enxergar os comportamentos, as decisões individuais da sua equipe, né? Porque Uhum. sempre dá indício. Eles, os indivíduos sempre dão indícios, né? Mesmo os mais sutis, da existência do Odia Dorozar. Sim, Nem sim. sempre é um quadro perceptível, mas vai aparecer. E aí a gente precisa trabalhar para mudar essa situação. Né? E uma parte disso é ego ferido. A pessoa tenta fazer, tenta não sei o que, ela não consegue se expressar direito e tal. Aí começa a ter atrito, de certa forma, despertencimento, e aí a pessoa vai se fechando e começa essa espiral negativa, né? Sim, sim. Esse é o problema, né? Essa espiral negativa, o problema é que ela é como Um uma broca, vórtice. né? Ela Uhum. é um Sim, sim. vórtex, né? E Que vai, vai furando e Sim. vai. Você E vai. é rápido, vai É, cada vez mais potente. e mais profundo, né, Sim, negativamente, né? Esse é uma coisa ruim, mas a gente tem um antídoto para isso, né? Que é trabalhar de mão dadas com a equipe. Um bom sim. líder, na minha opinião, ele precisa entender, ele sabe da importância de não apenas dar ordens, mas estar ao lado da equipe, né? Um dia desses, né, um colaborador parabenizou por algo lá, eu falei assim, cara, mas isso aí é trivial, não deveria ser um parabéns, né? E eu não estou falando que foi uma coisa absurda minha, não. Eu só não parei na vaga que normalmente os gerentes param do carro. É, isso às vezes faz a diferença para um colaborador, para o outro colaborador, a gente tem que identificar o que faz a diferença. É perguntar se precisa de uma ajuda, perguntar como vai a família, uhum. trabalhar para ajudar. A gente precisa. É, E a- isso aju- ajudar ela a encontrar o propósito, né, da vida, né? sim. E tem que ser genuíno, né, Yoshida? Não Sim. pode ser. Tem que ser genuíno e intencional. Não pode ser só para ficar de. Só Né, para cumprir tabela, né? ser o bacana, né? Não. Isso aí. Se você abriu a boca, é para com a intenção de resolver, de trabalhar, né? Não porque está na cartilha, tem que seguir a cartilha, né? Exatamente isso. Ramon, É. por incrível que possa parecer, já passou 1 hora. Já está chegando no final Foi. da nossa live aqui. Que coisa, cara. Agora Passa que rápido, né? passa rápido demais. Então, Ramon, faz as tuas considerações finais aí, deixa um recado para a moçada aí, que o pessoal sempre gosta de te ouvir. Vai lá. É, o, ainda bem que a gente não teve tempo para falar o que não é o que não é liderar pelo exemplo, né? Contrário. É, isso Ainda bem é que não deu tempo. isso é importante, né? Ainda bem que Mas não deu tempo. um exemplo bem importante, né? Que eu imaginei que a gente ia falar, né? Que me faz lembrar é que já tem um tempinho, teve um problema sério lá numa dessas empresas de automóvel, numa dessas montadoras, que não foi a Toyota, Uhum, que aí teve lá o Dieselgate, né? Não sei se vocês se recordam, né? Onde a uhum, empresa foi pega lá burlando teste de uhum, emissão, uhum. enfrentou multa de bilhões de dólares. Toda essa trapaça, ela foi liderada pelos líderes da alta, né? Liderada pelos líderes é redundante, né? Mas foi desenvolvida pelos líderes da organização. O líder ele tem poder, né? De
elevar a empresa para um outro nível, para um outro patamar, como pode também afundar. Então, que a gente possa ser aquele que vai ser lembrado por ter levado a empresa, a reputação, para um outro nível, e não aquele que afundou a organização. Não aquele que afundou um colaborador, não aquele que trouxe pesar, mas sim que a gente seja aquele que vai ser lembrado por... De repente não vão lembrar nem o nosso nome, né? Mas vão lembrar, pô, tinha aquele rapaz que esteve aqui, não sei o que lá, pô, mudou a organização positivamente, levou a gente para um outro nível. E não vamos parar de compartilhar conhecimento, não. Isso aí. Sem medinhos, né? Sem medinhos. Maravilha. Isso é construir um legado, né? Isso é deixar um legado, mesmo que a gente não esteja dentro da empresa, a pessoa vai lembrar da gente, o que a atividade que a gente fez vai ser sempre lembrada. Yoshida, vai lá. Sim. Considerações finais. Vai lá. Gratidão, Ramon, gratidão a todos pela presença. Eu, particularmente, fiz muito o papel do lado negro da força e eu era muito negro. Muito negro. O Borgomoni foi prova dessa fase minha. E, graças a Deus... Não dá para imaginar não, né, Borgo? Não, Como o Borgo eu vi, eu conheceu. imagino bem. Eu não só imagino, como eu tenho certeza que foi. Mas quem não viu, não imagina que eu tive essa fase tão negra, tão ruim, né? E uma coisa que muda tudo isso é você acordar pensando no propósito, né? Então, hoje eu, junto com o Borgomoni, Winners Alliance, formamos, né, estamos trabalhando para formar uma aliança de vencedores, pessoas que brilham, né, para inspirar mais pessoas a brilharem. Então, esse processo é um processo difícil, né, porque antes eu me recusava a me comunicar, hoje, né, tem as nossas dinâmicas que fazem perceber na simplicidade da dinâmica, mas antes eu me recusava a ter que explicar alguma coisa. Então, olha só o quanto que a gente tem que evoluir para não quero me comunicar e buscar a simplicidade para conseguir se comunicar, né? Então, é um processo difícil, mas que tem a ver com felicidade diária, né? Tem propósito, vai conseguindo felicidade diária. Durante toda a nossa jornada, a gente vai realizando coisas importantes para atingir os nossos sonhos, né, e anseios. E um dia a gente chega no topo da montanha, mas nós vamos viver cada passo, né, para chegar no topo da montanha, né? Então, é um processo trabalhoso, mas que, quando você faz bem feito, nós estamos brilhando e inspirando pessoas a brilharem, né? Então, esse faz o mundo girar, né, com a espiral positiva ligada, né? Espiral negativa tem bastante e a gente tem que trabalhar para ativar as positivas, né? Gratidão a todos e contem conosco nesse grande caminho. É isso Gratidão, aí, Ramon. maravilha. Gratidão, Yoshida, gratidão, Ramon, gratidão a cada um de vocês. Lembrando que amanhã a gente tem uma live também mais do que especial. A gente vai receber aqui o Sérgio Pansieri, que é gerente lá na Rumo, né, que é uma empresa de logística focada em ferrovias. A gente vai estar conversando com ele também sobre gestão, então esteja junto com a gente aqui, é o mesmo link da sala, vamos juntos nessa série de lives que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E agradecer aqui a cada um de vocês que estão aqui colocando o nosso bem mais precioso, o nosso tempo, aquilo que não volta atrás, aquilo que não vai voltar, não tem replay, né? O famoso não tem replay, e por isso que vocês estão aqui para receber novos conhecimentos, aprender um pouco Viver mais, e a gente intensamente, né? trocar esse conhecimento que é muito bacana, que para a gente é a nossa realização, é a realização do nosso propósito, que é de transmitir o conhecimento, de iluminar a vida das pessoas, para impactar a vida das pessoas e fazer transformações de verdade, porque só assim, com um grande número de pessoas impactadas, que a gente tem certeza que a gente vai conseguir transformar tudo aquilo que a gente quer. A gente vai transformar o lugar que a gente trabalha, o lugar que a gente mora, o lugar que a gente vive. Se quiser de verdade, a gente transforma até o mundo, e aí a gente pode partir dessa para melhor, com a consciência tranquila, que a gente entrega para a próxima geração um mundo muito melhor que a gente recebeu da geração anterior. Então, o nosso agradecimento para vocês agora. Gratidão, Ramon, Microfones gratidão a estão todos. abertos, Boa porque noite, o nosso gratidão. aplauso vai para vocês. Gratidão, valeu, gente. Até Show. mais, até amanhã. Gratidão, Abraço. Até tchau, tchau. mais, até mais. Tchau. Tchau,